2000 anos depois da sua erupção mais emblemática, estou eu aqui subindo esse vulcão. Os cientistas são categóricos quando afirmam que ele já dormiu demais. Oi, aqui é Daniel e eu estou no Vesúvio, na Itália. E eu só espero que essa grande quantidade de turistas não acorde o garoto hoje. Esse trem partindo de Nápoles até Pompeia leva mais ou menos uns 40 a 50 minutos. E até Sorrento pode chegar até 1h30. Então quando o trem para ali na estação principal, muita gente entra e com vontade de sentar. Então se você quiser ir com conforto, tranquilidade, pega o trem aqui na Porta Nolana, na estação Porta Nolana, que você vai com muito mais sossego. Começa a viagem aqui em Porta Nolana e em 2 minutinhos já chega na Nápoles Centrale, que é a principal. Agora, por ser a estação principal e bem maior, você já imagina a quantidade de gente que vai estar lá, né? Por isso eu comecei aqui. Você pega o ônibus lá no ladinho da estação de Herculano e ele te traz até o estacionamento do parque, leva mais ou menos uma meia hora e depois você sobe a pé mesmo, que parece que é mais uns 20 minutos. Vamos lá. A primeira erupção, pelo menos a documentada, foi a de 79, aqui soterrou Pompeia e Herculano. Depois daí foram mais de 100 erupções do vulcão e a última foi em 1944. E essa de 44 foi a última, justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Se você procurar imagens aí, você vai ver o vulcão em plena atividade, enquanto aviões sobrevoavam aqui o vulcão. Menos 1.300 metros de altura, 600 de diâmetro e 300 de profundidade aqui da cratera. E só apesar de grande, o Etna lá na Sicília ainda é maior. E diferente daqui, lá são várias crateras, aqui uma só. Tiveram outras erupções importantes aqui também, como a de 472, que diziam que a coluna de fumaça dava para ver lá de Constantinopla, né, onde é Istambul, e a de 1036, onde jorrou bastante lava. E a lava normalmente é associada à parte mais perigosa, né, de uma erupção vulcânica, mas acaba que ela é lenta, ela percorre as distâncias de forma muito lenta, chega a poucos metros por hora, então dá tempo das pessoas fugirem, procurarem abrigo e se afastarem da erupção nesse caso. O pior mesmo, e o primeiro problema normalmente, é o fluxo piroclástico. Esse sim é o que causou grandes mortes aqui. Esse fluxo piroclástico é uma onda de calor com gases, rochas, cinza, que trafega muito baixo, rente ao solo e numa velocidade que pode chegar a 160 km por hora. Isso sim, matou muita gente aqui quase que instantaneamente. Se olhar ali com atenção, você ainda vê a fumaça saindo, isso porque esse vulcão ainda está ativo. Ele, na verdade, é o único vulcão da Europa continental que ainda está em atividade. Os outros ficam em ilhas. E você deve até se perguntar o que fez tanta gente por milhares de anos resolver morar aqui perto do vulcão, um vulcão ativo principalmente. Isso acontece porque normalmente aqui o solo vulcânico acaba sendo bem mais fértil e o clima também mais ameno. Historicamente, pelo menos depois do século XVI, XVII, o vulcão tem seguido um padrão de ter por volta de 4 erupções a cada século. Isso dá mais ou menos 25, 30 anos entre uma erupção e outra.
Agora vamos fazer uma continha rápida aqui. Lembra que eu falei que a última erupção do Vesúvio foi durante a Segunda Guerra Mundial, lá em 1944? Faz as contas. Esse ano está fazendo 75 anos que não tem erupções por aqui. E tem mais, por conta de como os vulcões funcionam, os cientistas falam que quando tiver uma erupção, vai ser das brabas, justamente por conta desse tempo que ele está dormindo. Infelizmente, o que os cientistas falam é que não é uma questão de se, mas quando. Eu só espero que não seja hoje. Cheguei em Herculano, outra cidade destruída também pela erupção do Vesúvio de 79. Vamos dar uma volta aí. Herculano foi descoberta acidentalmente em 1709, ela estava toda coberta aqui e alguém resolveu cavar um poço, acabou caindo dentro do teatro da cidade. E aí as escavações começaram. Nesse primeiro período de escavação, foi mais para tirar bronze e mármore para levar para os grandes palácios de Nápoles. Só mesmo em 1927 que começou uma escavação séria mesmo, com a intenção de preservar a cidade. E daqui da entrada é um bom lugar para você ter a noção mais real do quanto ela realmente estava coberta. Dá uma olhada ali onde está a cidade. Cidade moderna, né? E aqui estão as ruínas. Lembrando que é bem importante que você assista também os vídeos que eu gravei no Museu Arqueológico de Nápoles e também o de Pompeia. Isso vai te dar uma ideia melhor das coisas que eu vou falar aqui hoje em Herculano. No primeiro momento se acreditava que grande parte da população de Herculano tinha conseguido fugir, mas isso tudo mudou quando mais recentemente, aqui nessa região mais baixa da cidade, encontraram restos mortais de um grande número de pessoas. O que é importante citar é que o mar chegava aqui na cidade, ela ficava bem no litoral mesmo, o vulcão que encobriu tudo. Então, o que se entendeu é que essas pessoas estavam querendo fugir realmente, só não tiveram tempo. Diferente de Pompeia, que era bem mais comercial e maior também, Herculano é menor e mais residencial, também mais rica. Aqui, diferente também de Pompeia, você não vai encontrar um fórum grande onde acontecia o mercado. Não tem isso aqui em Herculano. Uma coisa interessante para saber sobre as cidades romanas é esse padrão de rua quadriculados que normalmente eram usados. E as ruas que ligavam de norte a sul eram chamadas de cardos e as de leste a oeste, decumanos. Esse prédio aqui é de uma espécie de associação de escravos que foram libertados. Eles trabalhavam juntos para tentar subir aí na hierarquia romana de alguma forma. E esses afrescos aqui mostram o Hércules, que dá nome à cidade. Agora, repara lá no teto, tá vendo aquela madeira carbonizada? Ela só tá aí porque foi carbonizada. Diferente de Pompeia, que recebeu primeiro aquela nuvem de cinza, aqui em Herculano não chegou aquela primeira nuvem de cinza como em Pompeia. Mas algumas horas depois, ela recebeu aquele fluxo piroclástico. Você agora sabe o que é. Aqui também tem mais Thermopylae. Lembra que eu falei dele lá no vídeo de Pompeia? Era uma espécie de um McDonald's da época. E esses jarros aí guardavam comida, vinho e tal. E aqui dá para ter uma ideia melhor do tamanho deles. Aqui era bodega, lugar onde tinha bebidas e tal. Repara,
na madeira carbonizada. E aqui na parede do lado de fora, o cardápio das bebidas. Não sei se dá pra ver bem por causa do vidro, mas repara ali. Uma coisa interessante de Herculano é que aqui você consegue ver madeira, que normalmente é destruída. Aqui ela ainda existe pelo fato de ter sido carbonizada. Repara, é um segundo andar ali. E aqui uma espécie de prateleira que era usada. Aqui era uma bodega também. E era usada para botar esse tipo de jarro, coisas ali na prateleira. Então é difícil você ver isso hoje em dia. Mas aqui ainda tem. Essa coluna aqui é um exemplo interessante do que eu comentei lá no vídeo de Pompeia. Repara que ela era feita com tijolos e não uma peça de mármore única. E em cima depois colocavam uma mistura de mármore, pó de mármore e tal, para dar esse efeito. Então no final ela parecia uma coluna de mármore, mas não é. Os prédios importantes, sim, muitos tinham uma coluna de mármore mesmo. Só que não é o caso. Eu usava-se isso para ficar mais barato em construções mais comuns. Dá para ter uma ideia como eram muito decoradas, né? Sempre cores vibrantes e tal. E essa não é uma particularidade de Herculano, não. Cidades, principalmente cidades onde tem casas de gente mais rica, eram assim. E essa região mais baixa aqui da cidade era justamente a praia, aqui que chegava o mar. Agora olha a altura da parede que se formou aqui. Era aqui embaixo que toda a cidade estava soterrada. E foi aqui também que foram encontrados aqueles corpos que eu comentei, das pessoas que tentavam fugir pelo mar, mas acabaram sendo pegas por aquele fluxo piroclástico. A saída da cidade também é justamente por dentro de toda essa camada de cinza vulcânica que ficou por aqui. Herculano é bem menor que Pompeia e não tem os prédios tão grandiosos, mas está muito mais bem preservada e tem bem menos turistas. Não deixa de vir aqui e não deixa também de ir lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar mais e melhor. Te vejo no próximo vídeo, um abraço!